Para vocês terem uma ideia, só para dar aqui para o nosso espectador uma ideia, só a Apple movimenta mais que a Bolsa Brasileira e vale mais do que o PIB do Brasil inteiro, né? A Apple está valendo aí 2 trilhões de dólares. Outro dia a gente comentou justamente isso, Leandro, e o ponto que tu tá tocando talvez seja um dos pontos principais que os amigos que estão nos ouvindo tenham que pensar. Cara, por que eu vou comprar uma BDR? Por que eu vou comprar uma ação lá fora? Por que eu vou trabalhar com uma Apple, com uma Amazon ou com uma Google? Se eu conheço aqui a Magalu, se eu conheço aqui se eu conheço aqui a Grendene. O ponto é justamente esse que o Leandro mencionou. O valor de mercado da Apple foi avaliado em 2,3 trilhões de dólares. O valor de toda a Bovespa é de 700 bilhões. Ou seja, uma única empresa, no caso a Apple, tem um valor que é aproximadamente 2 vezes e um pouquinho o valor de toda a Ibovespa. É uma empresa brutalmente sólida a nível mundial. Então, quando você coloca uma reserva de valor, um valor seu em uma empresa como essa, literalmente você tem um nível de segurança, um nível de estabilidade que acaba sendo maior do que se você colocar, por exemplo, numa BID 4 da vida, ou mesmo numa empresa menor que existe na Bolsa Brasileira. Só para ilustrar isso, Alexandre, teve alguns momentos, né, durante a crise, onde o caixa da Apple tinha mais dinheiro do que o caixa do Tesouro Americano, né? Em termos assim, nominais. Então, e não só isso, né? Saindo da Apple, que já é uma empresa mais consolidada e que muita gente até torce um pouco nariz, porque por ser tão grande, dificilmente vai crescer muito mais. A gente sabe que o que está gerando valor no mercado e produzindo grandes movimentos são as empresas de tecnologia, né? E infelizmente na Bolsa Brasileira a gente tem pouquíssimas empresas de tecnologia. Tá? Mas mudando um pouco, né, a direção da conversa, qual seria a vantagem e desvantagem, né? Bom, a gente já viu que a vantagem de operar esses ativos que já estão disponíveis para os investidores brasileiros é a facilidade, né? Você está lá com a sua conta na corretora, digitar lá o ticker e meter bala, né? Uma operação de compra e você já está exposto. Enquanto para você fazer esse movimento de ter uma conta fora, apesar de ser cada vez mais fácil, o processo é parecido com abrir conta numa corretora brasileira, tem alguns passos a mais, né? Você tem que fazer uma operação de câmbio, você tem que ter contato com uma plataforma em inglês, talvez você não domine muito o idioma, né? É um pouco mais trabalhoso. Mas qual é que seria a vantagem? Bom, a vantagem é que você efetivamente tem os seus ativos em outra jurisdição, né? E efetivamente você está, digamos assim, cobrindo todos os riscos. Porque qual é um risco que existe, né? Bom, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente tem aí do nosso lado um país que demonstra isso, ou já 2 países, né? Um deles foi a Venezuela, que seguiu um caminho totalmente destrutivo. Mas não precisa chegar ao ponto de uma Venezuela, né? Na Argentina a gente está vendo que hoje é quase impossível para o argentino ter acesso a investimentos denominados em dólares, né? O governo limitou a $200 por mês o investimento para compra de ativos. Para você fazer uma compra de cartão de crédito, você tem aí que pagar praticamente 50% de imposto, né? Um cartão de crédito internacional, compra em dólares. Então já fecharam a porta para os argentinos. E, infelizmente, né, apesar dessa realidade ser um pouco distante para nós, né? Nesse caso, felizmente, mas infelizmente, existe a possibilidade das autoridades brasileiras imediatamente colocarem da noite para o dia um imposto de até 25%, que é o IOF, né? Então, o ministro da Economia tem o poder, né, de numa canetada aumentar o imposto da noite para o dia. E a gente sabe que isso pode ser uma medida para frear uma eventual fuga de recursos caso exista. Isso impediria fortemente a saída de recursos do país. Exatamente. E o Alexandre, né, comentou aqui uma questão também de blindagem patrimonial, que quando você está numa jurisdição, você fica, né, aí sob risco de qualquer coisa que aconteça nessa jurisdição. Quando você está em outra jurisdição, você tem uma camada a mais de proteção patrimonial, né? Então, de fato, né, a diversificação de verdade acontece quando você tem aí os seus recursos em uma ou mais jurisdições, né? Porque aí
Aí envolve não só o risco de mercado, que é o risco das altas e baixas dos ativos, ou das altas e baixas das moedas, mas o risco político, social, jurídico, né, econômico daquele país. Em resumo, o Leandro conseguiu resumir muito bem as vantagens e desvantagens das diferentes formas que a gente tem para investir lá fora hoje. E naturalmente, para cada pessoa que está nos assistindo, vai ter algo que faz mais sentido. Dependendo do tamanho do capital que a pessoa tem, do tamanho da disposição que a pessoa tem para ter dinheiro lá fora, para não ter dinheiro lá fora. Então, se vocês tiverem depois outras dúvidas, tá? Aqui no link da descrição, vocês podem entrar em contato imediatamente com assessores da Liberta para esclarecer outras dúvidas mais particulares e mais, digamos assim, individualizadas que vocês tenham.